E aí galera, o Dia do Julgamento começa com uma breve narração sobre os heróis da Terra, agradecendo por você se juntar a essa história, e para que possamos entender melhor, o narrador vai fornecer um prólogo. Mas se parar para pensar sobre isso, tudo parece um prólogo, cada momento é uma breve explicação para o próximo. Enfim, os eventos se referem a 3 grupos. O primeiro é sobre os Eternos, aqueles que protegem a Terra e seu status, lutam contra deviantes e seguem princípios inflexíveis. Mas claro, um dos seus principais objetivos é evitar o excesso de deviantes. O segundo são os Vingadores. Para os Eternos, é uma frase genérica dizer que são os heróis mais poderosos da Terra, porque acreditam que não são, mas têm poder suficiente para merecer uma consideração. Por fim, temos os Mutantes. Para essa galera, as coisas são complicadas há muito tempo. Depois partimos para 1 milhão de anos atrás, bem numa conversa do Odin com Uranus e Druig. Os Eternos chamaram o Deus para comentar sobre uma espécie de macaco que começou a evoluir e apresentar um baixo nível de telepatia e telecinese. Até aquele momento não era preocupante, e Odin não quis fazer nada contra eles por isso. Pareciam inofensivos, mas aqueles dois insistiram que se continuassem assim, logo se tornariam uma colmeia mental, e com o tempo poderiam sim se tornar um problema. Para Odin não eram deviantes, apenas mutantes, e Uranus disse que sim, pode ser apenas uma mutação, mas relacionada aos deviantes, e que com o tempo teriam poder para destruir o mundo. Bom, levando por esse lado, o Asgardiano acabou ajudando a incendiar a floresta, aparentemente matando aqueles seres inocentes. Voltando para o presente, um ser gigante atacou a cidade a ponto de derrubar vários prédios. Com isso, os Vingadores logo se aproximaram e partiram para cima na intenção de pará-lo. Até que, olhando para o lado, a Capitã Marvel reparou que o suporte se aproximava, e era ninguém menos que o Ikaris e Cersei que facilmente derrubaram a criatura, mais precisamente explodindo a cabeça dela. Pouco depois, os mais fortes começaram a remover aquele corpo, e Cersei meio que reclamou porque ficou coberta por uma gosma roxa. Tanto que o Homem de Ferro e o Capitão América até perguntaram se estava tudo bem. Nisso ela agradeceu e comentou que eliminar os deviantes com mutações fora de controle não é exatamente uma escolha, é o trabalho dos Eternos. Então a narração termina a cena perguntando o que é deviação, o que é mutação, quando o macaco pensativo é apenas um macaco e quando é uma bomba atômica. Partindo para Krakoa, a narração continua. Essa é uma nação soberana, um novo mundo super poderoso que cresce mais a cada segundo. Os mutantes sempre foram temidos e agora são invejados. Têm crescido em segredo e se livraram da morte. Outro segredo que guardam muito bem. A ilha é um sentinela vivo. O Wolverine poderia sentir o cheiro de qualquer presença. A Emma Frost poderia sentir o menor pensamento. Poucos são aqueles que poderiam andar por ali sem ninguém descobrir, mas infelizmente o Eterno Jack pode andar pelas sombras. Tanto que pouco depois já levou a informação para um dos mais perigosos, deixando Druig por dentro de tudo sobre os protocolos de ressurreição, dizendo que agora a raça mutante é eterna. Druig disse para não ser ridículo, são no máximo imortais, e continuou com as pesquisas, sugerindo que talvez a mutação seja deviação, mas se for, não é nada que não tenham lidado antes. A narração mais uma vez disse que é um prólogo, tudo é um prólogo, com exceção de um que pode ser o fim, e ali vemos os X-Men de um lado, os Eternos do outro e os Vingadores no meio. De repente, outra pessoa começou a falar que todo mundo pensou que esse era o sonho do Charles, mas que na verdade ele foi apenas o rosto disso, e que Krakoa também não foi sua ideia. A verdadeira idealizadora disso tudo queria todos os ovos em uma cesta, mas a cura do gene X a iludiu. Aí vocês já podem começar a imaginar de quem estamos falando. Como estaria a mutandade em 100 anos? Em 1000 anos, os mutantes poderiam ditar as regras do planeta.
Os mutantes foram temidos e odiados porque são diferentes. Hoje são odiados porque estão vencendo. Ali o quadrinho corta para uma entrevista sobre os benefícios dos remédios fornecidos pela ilha. Mary Jane e sua tia Anna comentando que a qualidade de vida tem aumentado e que estão ansiosas pelo futuro. Inclusive, a Mary Jane adora quando a ciência avança e os medicamentos são chamados de milagrosos. É um privilégio viver esse tipo de coisa. Aquela mesma pessoa continuou falando que apesar dos mutantes terem tornado seus últimos anos um pouco menos traumáticos, certas coisas não vão mais experimentar. A mutandade mantém o segredo de se livrarem da morte. Mutantes não são heróis, eles são a evolução dos deviantes. A supremacia mutante não pode ser assegurada. Os medos podem ser alimentados e as diferenças podem ser exploradas. Enquanto ela falava isso, foi mostrado cenas dos X-Men enfrentando os Vingadores, Wolverine destruindo a armadura do Homem de Ferro, Thor nocauteando Ciclope, Magneto entortando o escudo do Capitão América na cabeça dele e a Capitã Marvel quebrando o pescoço da vampira. A narradora disse que isso é o que poderia acontecer se ela jogasse as cartas certas. Chegando ao fim do quadrinho, as coisas pareciam mais tranquilas, quando Mary Jane e sua tia foram para casa. O tempo não estava nada bom, mas a moça tratou a tia com todo carinho e disse que teria que viajar na próxima semana. Inclusive comentaram brevemente sobre dar um oi para o Tony Stark no Hellfire Gala. Pouco depois, Mary Jane percebeu que tinha mais alguém na casa da sua tia. Mesmo dizendo para aquela pessoa sair, não foi o que aconteceu. Na verdade, parecia um robô afirmando que precisava do convite para comparecer ao baile. Nesse momento, ficamos sabendo que é a Moira e, segundo ela, vai comparecer vestindo a Mary Jane, o que soou muito macabro. Sinceramente, estou ansioso para ver a reação do Homem-Aranha quando ficar sabendo disso. A continuação dessa história vamos acompanhar no Hellfire Gala e no Destino do X. Mas e aí, curtiram? O que acharam dessa aparência da Moira? Comentem aqui embaixo para eu saber a opinião de vocês. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!